Só fazendo uma introdução aí para quem não acompanha sempre a conversa aí, o título desse vídeo aqui vai ser avaliação técnica e pontuação, critérios para pontuação dos bolhas, mas geralmente a gente tem utilizado o início da reunião aí para poder retornar com temas que foram discutidos aí no intervalo entre as reuniões e para poder a gente deixar isso registrado e a gente depois ter como localizar isso no arquivo posteriormente. E eu havia comentado com o Mauro na nossa última reunião que por uma falha de organização e lembrança da minha parte, acabou que naquele dia tinha passado batido o trabalho do Minoro com a redução do ar na bexiga natatória. E aí, mas aí, pensando sob outra ótica, foi até bom a gente dar uma atrasada para a gente poder ouvir do Minoro também se teve algum desdobramento. Então, só para poder dar uma contextualizada aí e a gente relembrar o caso, né? O Minoro estava com uma fêmea com desequilíbrio devido às questões da bexiga natatória, que a gente vai deixar um link aqui também da aula da Rosana, que é em relação a isso. E o Minoro, como bom veterinário, anteontem foi dia do veterinário, foi buscar solução e tecnologia e fez um raio-x dessa fêmea, e aqui está a fêmea, aqui são os dedos segurando ela, e dá para a gente ver nitidamente aqui as duas câmaras da bexiga natatória e o deslocamento lateral. E aí eu vou te passar a palavra aí, Minoro, porque essa aqui é a visão lateral, e para te pedir para poder tecer seus comentários sobre o processo, sobre o caso e sobre o desdobramento. Tá. Essa é uma fêmea, né? É uma F2, né? Já é a segunda geração do trabalho que eu venho fazendo aí de melhoramento, né? De seleção e melhoramento. E aí ocorreu o seguinte: como ela estava no tanque e eu havia soltado machos e fêmeas tudo junto, os machos percorreram, né? Começaram a seguir ela e machucaram ela durante o processo de reprodução, e a ponto de arrancar a escama, né? E ela acabou... eu encontrei ela boiando. Encontrei ela boiando, fui tirar, achei que estava morto, não estava morto. Opa, já que não está morto, então vamos tratar, né? Aí preparei um aquário hospital, água, sal, tal, coloquei ele lá dentro e aí eu conversei com meu filho, ó, lá na tua clínica, lá tem como a gente radiografar? Ele falou, tem. Aí já levei lá, esperei ela dar uma melhorada ali no sal, levei lá e fizemos a radiografia. Tá faltando aí uma imagem onde a gente colocou a agulha direcionando, né, direcionando a agulha para uma das duas bexigas, né, da parte caudal da bexiga, né? É o primeiro órgão que tem para cima. Tá, seria mais ou menos. Aí vai pegar muscular. Acho que aqui assim, a última costela, sim. né? Vindo de lá para cá, assim, a última costela. Só que aí Não, mais. é só pra gente ter referência. Ah, sim, só. Ali mesmo. Oh, é ali mesmo. Só que Só mais nesse direcionado mais para daí ventral agora, do que para dorsal. porque a gente... Na hora de funcionar o minorinho. Beleza. Que daí a gente já Você sabe vê mais como ou que menos. engana, né? A gente vê que aqui está mais abaulado, mas a bexiga tá para lá, né? Mais um pouquinho para baixo, filho.
na água. É para esvaziar bem pouquinho? E aí vimos que era naquela direção, né? Radiografamos ali certinho. E já fizemos a punção e aspiração. Punção e aspiração, mas somente da caudal, né? Da parte da bexiga natatória caudal, que é a que estava com deslocamento à direita, né? E o peixe, ele estava, isso aí, ó, estava com deslocamento à direita, e o peixe, ele estava boiando pela direita, né? Essa fêmea, né? Então, aí foi feita a punção, a aspiração, de imediato, a hora que a gente já devolveu para a água, ela já foi ao fundo, né? Então, quer dizer, os gases já foi retirado numa quantidade necessária que não atrapalhava, né? Ela nadar. Eu trouxe para o aquário hospital de volta em casa, ela ficou ao fundo, mas acho que devido ao estresse, à dor, né, da perfuração, ela não fez movimento natatório. No outro dia, ela começou a querer nadar, só que ainda com desequilíbrio. E ela permanece assim nesse desequilíbrio até hoje, né? Aí o interessante é o seguinte: quando você coloca ela num outro aquário com mais peixes, aí parece que estimula ela a querer nadar. Só que, porém, ela ainda não consegue ficar em estação, né? Ela não consegue ficar em estação. Ela ainda continua, assim, a bexiga ainda está atrapalhando. A próxima tentativa de tratamento meu aqui, de terapêutica, seria algo assim: eu fazer um aquário raso, né? Raso, e fazer como se fosse um canal, um aquário rasinho e estreito, e colocar água corrente e deixar ela virada em estação e deixar ela forçar a nadar, né? E de tal modo que ela não consiga virar. Então seria um aquário estreito, né? E que ela ficasse em estação. Então esse seria uma próxima tentativa, né? Uma próxima tentativa de tratamento. Investir nesse animal porque é um F2. Aí F2 tem carisma, né? Uhum. F2 tem que investir, né? Então eu fiz esse tratamento e investi nesse animal. Algo que ela faça voltar aquela bexiga na posição normal, né? Porque a bexiga ela fica medial, né? Ela fica medial, então ela fica no meio do peixe, tanto a parte proximal cranial, tanto a parte distal caudal. Ela fica bem no meio. E ali na radiografia, se vocês virem, né, tanto a proximal está deslocada para a esquerda, quanto a distal caudal está deslocada para a direita. Aí não tem como o peixe manter equilíbrio, né? Um está para um lado, outro está para o outro, o peixe perde o equilíbrio mesmo, não tem como, né? Então eu penso assim: fazer algo que a bexiga volte a ficar na sua posição medial, né, que é o correto, e que aí contribua para que ela favoreça que ela nade normal, né? Que ela volte ao normal e que tenha a sua sobrevida aumentada. O Minoru já respondeu parte, né, da minha dúvida, mas assim, qual é o maior problema que nós temos? O deslocamento. São dois problemas, né, no meu ponto de vista. É o deslocamento que a gente viu com esse raio-x da bexiga, né? E tem o problema quando o peixe não consegue fazer a inflagem e a desinflagem da bexiga. São dois problemas distintos, correto? É Correto. isso mesmo? Isso, é isso. Porque mesmo. Às vezes tu vê que o peixe ele se mantém, digamos assim, reto, porém ele não consegue fazer esse trabalho de subir e descer. Né? E às vezes tu tem um problema com um peixe que fica na superfície e outras vezes os peixes que ficam no fundo. Foi até uma vez um questionamento que eu fiz para a Roberta, que seria realmente um problema quando a bexiga natatória infla e o peixe não consegue mais desinflar ela, e um problema que realmente a bexiga desinflou e não consegue inflar o suficiente para fazer esse equilíbrio.
Mas eu achei muito interessante o negócio do raio-x, de ver que ali houve um deslocamento. E será que esse deslocamento pode ter ocorrido por causa da perseguição que teve? Antes ela nadava bem, Minoro? Nadava bem antes. Ela nadava bem antes. Então, foi muito bom você ter perguntado isso aí, porque eu havia esquecido de comentar. Uma coisa que eu notei, quando houve um aumento de amônia no aquário hospital, então voltou a inflar a bexiga, certo? E aí, ao invés dela ficar lá no fundo, ela voltou a boiar, sabe? Então, e como, né, o peixe ele expele amônia pelas guelras também, né, pelas brânquias, então eu creio que um bloqueio deve ter havido ali nessa troca gasosa. E aí, por isso, ficou inflado e não desinflou. Imagino isso, né? Porque aí, de imediato, eu peguei e já fiz uma TPA, né? Uma TPA de mais de 50%, e baixou o nível de amônia. Eu creio que deve ter conseguido expelir amônia lá pelas branquias, né? Deve ter desentupido, ela voltou a meio que ter as tentativas dela de nadar, né? Porém, sem aquele equilíbrio, né? Nos bovinos, né, você vai lá, você faz uma abomasopexia, né? Uma fixação do abomaso lá, tal, e aí não volta a formar gás, né? Ou pelo menos diminui essa formação de gás, timpanismo lá, que você vê aquelas vacas inchadas, né? Agora, num peixe, além de ser muito pequeno, né, eu nem sei como que faria ali para fixar a bexiga no lugar, né? Um ato cirúrgico ali para fixar isso no lugar. Eu creio que tem que ser mais essas tentativas mesmo de punção e aspiração, creio, né? Mas foi interessante você ter perguntado, que aí eu relacionei aquilo com, né, não sei se é por esse caminho, né? Mas eu relacionei isso, né? Essa questão de inflar, desinflar, com a questão da amônia no aquário, né? Que aí impede a troca gasosa pelas guelras, né? Pelas brânquias. Minoro, você chegou a submeter essa imagem a algum especialista em radiologia de peixes? Não sei, né, se por aí e tal, porque não pela bexiga em si, né, mas para que ele fizesse uma análise talvez de outros órgãos, etc., buscando algum outro, eventualmente, algum outro problema, alguma outra estrutura ou órgão que pudesse, talvez, até ajudar a decifrar o enigma, vamos dizer assim, né? Então, eu fiquei com essa dúvida. Então, eu desconheço, né, quem seja, né, um especialista nessa área, né, de radiografia, de imaginologia em peixes, né. Aí eu peguei e fiz o seguinte, eu falei, eu vou jogar no Facebook, eu vou jogar no Instagram, vai despertar a curiosidade, algum especialista vai opinar. E aí eu vou conversar com essa pessoa, né. Aí ocorreu que a minha rede não é tão grande assim, né? Então não houve uma divulgação tão grande e assim acabou nós mesmos, né? Nós conhecidos, né? Conversando, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, né? E eu queria justamente isso, né? Alguém falar, ó, aquela outra parte ali é ovário, né? E o ovário, não sei o quê, deslocou a bexiga para lá. Então Ok, ficou vago, assim, né? Algo que ninguém opinou, né? Não teve alcance, né? Não teve entendi. alcance. Divulgação Foi de, isso foi isso né? que eu achei que poderia, talvez agora nessa fase, tentar encontrar alguém, né? Quer ver, É, assim, coloca a imagem lá de volta, aquela onde tem os números lá, né? Então, nessa imagem, Mário, por favor, passa o cursor mais próximo isso, mais próximo mais um pouquinho para baixo, né? Aqui. Mais abaixo aí. Então, toda essa porção aqui, né, que eu não sei o que é isso aí, me parece ser ovário, sabe? Eu pensaria que fosse um ovário. Então, eu imagino, né? Não tenho certeza, né? Não,
teria que abrir o peixe para saber se realmente isso aqui seria o ovário, né? Assim, que o ovário deslocou, né, a bexiga para a direita, né? A parte caudal, né? A porção distal caudal para a direita. Imagino, né? Imagino que aquilo ali deva ser ovário. Né? Não posso ter certeza. A única certeza que eu teria seria assim, abrir o peixe. Se eu abrir o peixe, eu perder ele. Então, A não Rosana está com teria, a Rosana tá com né? a mão levantada ali, acho que ela tem uma contribuição aí nesse Acho que sentido. ela tem alguma contribuição ali nessa. Rosana. Então, esse lance do ovário, inclusive, ele é muito citado nos artigos que eu usei para fazer a palestra lá do evento. Daí ele menciona muito esse fato de fêmeas que estão com ovários muito cheios, ocorre esse problema de deslocamento da vesícula, tá? Principalmente essa parte caudal da vesícula. E nessa posição mesmo, ela deslocada para a direita, mas podia ser para o outro lado também, se caso fosse o outro ovário. Então, assim, na minha visão, eu acho que é muito provável que a causa principal tenha sido isso. Né? Independente da perseguição, claro que pode ter contribuído, porque ela deve ter tido trauma, né? Dos machos lá naquele jogo amoroso lá, tanto que até faltou escama, né? Sim. Ela ficou sem escama. Então, Ficou deve ter tido trauma conjugado com um ovário muito cheio, talvez tenha sido assim as duas causas principais para esse evento aí da vesícula deslocada. Tá? Agora, complementando a informação sua lá da amônia, esse também é um outro perfeitamente explicável, porque o alto índice de amônia, né, ele mais elevado, ele faz o quê? Ele faz a dilatação dos vasos sanguíneos periféricos da vesícula. Então, logo, o que acontece? Ela vai se encher de ar mais do que deveria, ou mais do que normalmente. Né? Então, isso ocasiona que o peixe venha a boiar. Então, por isso que o pessoal deve fazer aí as intervenções de TPA, né, justamente para retirar essa causa, né, interromper esse processo. Para quem estiver assistindo esse vídeo aí posteriormente, eu acho que é importante também a gente lembrar, porque assim, a maioria das coisas são multifatoriais, né? Elas não acontecem por causa única, né? Vai acontecendo uma coisa que encavala com a outra, que liga com a outra, com aquele momento, e aí entra ainda um momento de início de pico hormonal que coincide com a reprodução, e aí vem a perseguição dos machos que agrava a situação toda. E aí, só para poder lembrar quem tiver com esse tipo de dúvida, né, de ter como alternativa separar as fêmeas a hora que está vendo que está havendo problema, que a perseguição está muito intensa, podendo separar elas em outro aquário, em outro tanque, ou até mesmo isolar, né? No meu caso lá, de vez em quando, o que eu faço, eu coloco um escorredor de macarrão um escorredor de arroz, desculpe, dentro do tanque, e coloco a fêmea lá, e às vezes elas ficam um dia e meio, até 2 dias dentro desse escorredor lá, para os machos darem sossego, né? Que é o isolamento. Agora, uma questão que eu queria te perguntar, o Minoro, como que você vê, uma vez que algumas fêmeas podem apresentar o problema e outras não, eu acho que um aprendizado que a gente pode ter dessa sua experiência aí no longo prazo e que o futuro vai nos dizer é se isso tem algum caractere hereditário, né? Então, como a fêmea desovou e você vai ter uma filhotada dela, mais uns 2, 3 anos a gente vai conseguir perceber para a gente poder lembrar dessa história, né? E será que isso é uma questão de herdabilidade alta? Se isso teria alguma correlação genética, né? E eu te parabenizo pela disposição de tocar adiante
porque eu te confesso que eu não colocaria em reprodução, sabe? Mas, uma vez que já está reproduzido, os filhotes já estão na área, vamos aprender com eles, né? Vamos aprender com os filhotes que nasceram, que nascerem, né? Legal, legal. Que bom. É uma coisa interessante, porque até então é um problema biológico do peixe mesmo, essa tendência, ou realmente foi uma ocasião aí, igual o Minoro falou, né, de muitos machos correndo atrás e fez com que deslocasse isso, né? É uma pergunta. Pode ser que realmente o peixe já tinha uma tendência, mas aí fica a pergunta, né? O peixe tinha uma tendência biológica para o deslocamento da bexiga? Né? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Ele teve um problema porque já tinha tendência e, devido ao trauma sofrido, né, ele acabou deslocando, e aí é o que você falou, Marco, agora nós vamos aprender com isso também, porque, de repente, pode ser que a linhagem que está vindo dela aí, que é um peixe que o Minoro está trabalhando, pode ser que a linhagem não tenha nenhum problema futuro, né? E pode ser que tenha. Só o tempo dirá. Eu recordo, né? Eu recordo que no F1, né? Na geração que foi pai e mãe dela, né? Tiveram filhotes aí de mais ou menos 3, 4 meses que apresentaram problema de flutuabilidade, sim. Inclusive, quando eu comentei ali que eu já havia perfurado a bexiga de alguns e aspirado, e eles vieram a óbito, foram esses aí. Sabe? Por isso que dessa vez eu fui fazer a radiografia para depois perfurar e fazer aspiração, né? Então foram esses, né? A geração que foi pai e mãe dessa fêmea que está aí. Então, talvez tenha alguma coisa relacionada, assim, né? Tenha algo relacionado à herdabilidade, né? Herdou genes que, assim, que faça o formato do corpo, o formato da bexiga, que deu a predisposição a problema de flutuabilidade por distúrbio na bexiga natatória. Né? Acredito que seja isso, Sérgio. Porque na geração F1 teve. Né? Aí, ainda na época, eu fiquei pensando, poxa, será que é porque eu utilizo ração comercial, né? Essa ração de engordar tilápia, né? Eu fiquei imaginando, será que é por conta disso? E lá utiliza-se muito milho e soja, né? Fiquei pensando nisso, né? Porque o milho por si, ele provoca a formação de gases, né? Mas aí depois eu lembrei que eu estava mexendo com outra espécie, né? Eu estava mexendo com peixe e provoca gases lá no bovino. Então, coisas mais ou menos dessa forma, né? Mais ou menos dessa ordem. Ô, Minoro, pode ser que você esteja desenvolvendo o float goldfish. Uma nova versão. É uma linhagem que fica de lado. Você continuar. A hora que você estiver lá no F5, você já vai estar todo com 100% do lado, então. Todo boiado. Não, eu ia falar porque o Sérgio terminou ali deixando uma pergunta no ar, né? E a gente que lida com organismos vivos, isso não é matemática, então dificilmente a gente encontra a resposta única para as coisas, e daí demanda tempo e experimentos seriados para observações, para, ao longo do tempo, a gente ter uma curva e uma tendência para poder saber o que possivelmente é a causa que impacta mais, mas geralmente as questões são multicausais, sabe, Sérgio? Dificilmente você vai encontrar uma questão isolada, ó, subiu a amônia, vai todo mundo flutuar. Não, uns vão flutuar, outros não. Colocou uma ração com milho, com soja, com o que for, uns vão flutuar, outros não, e não necessariamente os mesmos. Então, assim, essa é a dificuldade quando a gente está lidando com organismos vivos, e essa é a riqueza da gente estar lidando e discutindo em grupo, justamente para a gente poder, ao invés de aumentar o N de observações só dentro de casa, a gente ter a possibilidade de aumentar o N dentro do grupo, para a gente ver se a gente acelera o processo de aprendizado.
Ok. Então, só comentando, né, para fechar essa parte aí de herdabilidade, né, existe, né, já, assim, por observações documentadas cientificamente, que o que dá propensão ao problema de vesícula é o formato do corpo, né, inclusive pelo encurtamento de vértebras, dos chamados FANCI, né, que é justamente os que têm o corpo mais arredondado, né, porque os órgãos tiveram que se realojar, né, tiveram que se adaptar a esse formato de corpo mais arredondado. Então, a vesícula também sofreu uma redução natural com esse processo, principalmente a parte caudal, ela ficou menor do que ela é naturalmente, né? Então, isso propicia, né, agora entra a genética, porque os FANCI, né, vão passando para frente, isso, então, dá essa capacidade de ter isso. Obrigada, Mário. Para ver a redução aqui da caudal, então, como ficou. Então, isso faz com que aflore essa propensão de problema de vesícula, principalmente nesses quíndios FANCI de corpo arredondado, né, porque perde a estabilidade muito facilmente na natação. Então, ainda se você conjugar, aí vem outros fatores, né, como o Mário citou, se você tem uma ração, né, ou qualquer outro alimento que propicia maior formação de gases, então os indivíduos também mais sensíveis, eles vão apresentar o problema de forma mais frequente ou mais facilmente. A Rosana falou da questão da redução das vértebras, né, do comprimento das vértebras. Ocorre também redução do número de vértebras. Obrigada, professor. E aí, o que acontece? A bexiga natatória, que no peixe mais selvagem, a porção distal, ela é alongada, ela, como se ela estivesse sendo comprimida. Então, ela que seria algo assim, né, ela tem que fazer isso. Uhum. E se isso gera um desequilíbrio no contexto do peixe como um todo, vai virar, né? Tanto é que esses problemas de transtorno de flutuabilidade, como a Rosana já antecipou, ocorrem em determinados grupos de peixe, né? Tem determinadas raças que a gente não vê isso acontecer. Outras já são mais propensas, principalmente aquelas que foram geradas por cruzamento de peixes longos com peixes curtos, né? Então, isso dependendo da distribuição do número de vértebras, encurtamento, alongamento de vértebras, comprimindo a bexiga, acaba dando algum problema. Na maioria das vezes, a gente não detecta isso em tanques, em condições mais naturais, porque o peixe apresentou problema de flutuabilidade, o predador leva. Então, você não detecta, né? Só daquilo que está sob o controle da gente, nos aquários, em tanques internos, que aí você acompanha no dia a dia, que você vai detectar isso. Fora isso, é comum peixinhos novos apresentarem problemas de flutuabilidade, só que são tudo. Muito rapidamente, os predadores chegam e fazem a seleção natural, né? Eliminam esses peixes com anomalia de flutuabilidade. Só complementar rapidinho uma coisa que eu lembrei, que, assim, existe redução, né, da parte caudal da vesícula em todos esses FANCI, mas o rio Quim, ele tem uma particularidade que foi detectada, que muitas vezes a caudal, ela é inexistente, né? Então o rio Quim apresenta só um lóbulo de vesícula, ou então ele é drasticamente reduzido. Isso é particularidade do rio Quim, tá? E você sabe comentar. Então, isso aí, na verdade, tornou-se uma vantagem para o rio Quim, porque reduz o risco do problema? Ou isso aumenta ou dificulta a natação? Não, dificulta, porque ele tem mais chance ainda de desenvolver o problema, né? Porque a caudal dele, né, a parte caudal da vesícula gasosa ficou extremamente reduzida. Então, novamente, ele não tem a estabilidade. Entendeu? Ele vai ter um lóbulo cefálico da vesícula muito desenvolvido, né, muito grande, e um caudal vestigial. Então, novamente, ele não vai ter, entendeu, estabilidade. Com relação ao que você falou, são muitas coisas que contribuem, né, não é só uma coisa específica, mas
a ração, aquelas que provocam gases, obviamente, né, elas devem ser evitadas, vamos dizer assim. Né? E qual a composição que tem na ração dos peixes que pode provocar gases neles? Alguém sabe responder? Esse assunto aí foi discutido numa dessas reuniões aí para trás, ou Sérgio, depois eu posso ver lá pelo aquele glossário lá que a gente andou fazendo, mas, assim, há controvérsias, isso aí não tem nada que comprova isso aí, não, isso aí são observações empíricas, isso aí, quando a gente conversou sobre isso aí, assim, porque isso provoca gases, e o outro usa essa mesma ração e não tem esses problemas, então... Sim, eu lembro. Então, são suposições, então nós não vamos ter resposta a essa ração, porque tem esse ingrediente e leva a esse problema, não tem essa resposta. Não, mas a questão é, o que provoca o gás no peixe? Alguém sabe dizer o que pode provocar um gás? Fermentação de carboidratos, principalmente, e entram ingredientes nas rações, que isso aí, e além da questão da fermentação de carboidratos, tem a questão que a Rosana comentou, inclusive na palestra dela lá em São Paulo, da ração floculada, que o peixe ingere a ração seca, e aí, a hora que essa ração entra em contato com a umidade, ela infla, e isso ajuda a corroborar com esse tipo de problema. Exato. Ok. O Mauro compartilhou aqui com a gente, deixa ele contar a história aí desses orandas de nadadeiras longas. Que interessante, hein, Mauro? Sim. A Nossa, visão achei lindos. vai demonstrar isso. Todas as nadadeiras são longas. Agora, como você, de vez em quando, você comenta da sua pouca prática ainda com filmagens, deixa eu te dar uma dica aqui que eu acho que é importante. A hora que você está fazendo essa imagem aqui, você veja que o foco está lá nas folhas, lá no fundo, o foco não está nos peixes. Na hora que você estiver fazendo essa filmagem, clica, põe o dedo na tela em cima do peixe, que você faz a câmera do celular dar foco no primeiro plano e não no segundo. Porque a câmera, como ela não sabe o que você está filmando, geralmente ela vai pegar onde tem o ângulo maior e, às vezes, onde tem mais luz. E onde tem mais luz está lá nas folhas. Então, ela não sabe que a sua intenção é filmar o primeiro plano e não o segundo. Aí você pega e dá uma clicada em cima do peixe. Aí você joga o foco no primeiro plano. Valeu, valeu. Aprendi mais uma hoje. Eu também. Mauro, esses orandas têm a ver com aqueles ceibum seu de cauda longa? Tem algum vínculo, não? Não tem ligação nenhuma com ceibum, não. Tá. Tanto nessa linha quanto na linha de ceibum, eu tenho exemplares com todas as andadeiras longas, mas eles são linhas independentes. Essa linhagem de oranda é uma linhagem bem antiga que eu tenho. Eu mantenho porque eles têm a cauda muito longa, eles são peixes mais alongados, eu acho a estética deles bonita, né, para o meu gosto. Né? Não estou dizendo que eu não gosto dos curtinhos, não. Né? Mas, assim, eles têm a natação desses peixes, você vendo eles em locomoção, é muito interessante. Eu ia só comentar que esses não devem ter problema de bexiga. Nessa linha não ocorre. Quer dizer, não vi, não presenciei caso. Inclusive, eles dão peixes também, nessa linhagem, de cauda curta. Eles têm tanto cauda longa como cauda curta. Mas nunca vi nenhum problema de bexiga natatória, de flutuabilidade, para ser mais exato, né? Nesses peixes, não. Eu tenho a impressão que isso daí, lá no passado, deva ser cruzamento daqueles fênix, que é o que eu suspeito nos meus ceibuns, que de vez em quando nasce alguns ceibuns com dorsal incompleta. Tanto é que eu separei um grupinho para selecionar, para ver se eu tiro todo o resquício de dorsal para fazer o fênix, que é muito interessante. A cauda bem longa, a cauda tem 1,5 vezes o comprimento do corpo do peixe. E o peixe é de corpo longo. Eu estava querendo te perguntar o seguinte, e você pretende fazer cruzamentos
utilizando esses peixes de nadadeiras longas e levar essa característica para outras linhas suas? Eu já pensei nessa possibilidade. Só que, no momento, eu não tenho como fazer isso. Não tem nem espaço para tentar fazer mais algum cruzamento. Nem 1/3 dos meus peixes desovaram. Eu já estou com tudo lotado. Pô. Você reclamou do espaço, que está usando balde? Pois é. Eu já falei, espaço, tempo e paciência. Agora, eu achei legal esse comentário que você fez, que me lembrou uma conversa dessa semana sobre quando você falou admiro as caudas longas, mas não em detrimento das caudas curtas, né? E eu vi uma pessoa comentando sobre a necessidade da gente ter o contraste entre o claro e o escuro, entre o longo e o curto, e que quando a gente tem a oportunidade de ter o contraste, isso melhora a nossa percepção e gera a consciência sobre as possibilidades, isso amplia o raciocínio, né? E a expansão da consciência é a evolução que a gente precisa. Então, essa questão da gente trazer diferentes de um lado e do outro e ampliar esse repertório é muito bacana, né, Mauro? É por isso mesmo que os orientais já traziam isso lá no Tao, né? Yin e Yang. Pois é. Os extremos mesmo, né? Se complementando, é fantástico, fantástico. Tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas que fala o seguinte, né? A história não se repete, mas ela rima. Então, a gente aprende muito à medida que a gente vai fazendo esses registros e guardando essas coisas que a gente está trazendo. Antes da gente entrar nos bolhas aí, que nossa hora já está ficando avançada, eu queria só compartilhar com vocês mais uma questão, porque isso, para mim, foi uma questão de aprendizado. Esses dias para trás, eu postei um vídeo lá no nosso grupo, mostrando como que eu estava fazendo a limpeza dos ovos fungados no meio lá de uma desova, e acho, não sei se foi hoje ou ontem, o Minoro, inclusive, comentou sobre a dificuldade de limpar esses fungados e que ele estava usando azul de metileno ou outro produto para poder limitar o desenvolvimento das hifas. E esse, para mim, foi um aprendizado dessa semana. Tinha tido uma postura grande e, de vez em quando, acontece dos ovos ficarem meio embolados, e aí agora, inclusive, estou lembrando de mais um aprendizado, e aí eu liguei para o Mauro um dia desses e falei com ele, Mauro, por que de vez em quando os ovos não estão aderentes? Sendo que a hora que os ovos estão, que a gente está fazendo uma extrusão manual, os ovos já vão saindo e já vão aderindo logo, e de vez em quando, e aí eu tive 2 casos com 2 fêmeas que os ovos saíam e eles ficavam soltos. E eles ficavam soltos
assim, eles não colam na parede da bacia, mas eles colam uns nos outros. Então, acaba que se você mexesse mais ainda com a bacia, virava um bolo só. E aí, para mim, foram vários aprendizados nesse sentido. Primeiro, que o Mauro comentou, que fêmeas que estão em final de processo de desova, o final da maturação dos ovócitos, ou fêmeas que não desovam há muito tempo, esse problema pode acontecer. E esse foi um dos casos. Essa fêmea já tinha muito tempo que não tinha uma desova dela. E o outro aprendizado que eu tive também, que eu queria compartilhar com vocês, é que esse caso aqui, especificamente, nessa bacia devia ter uns 4 bolos desses aí, se vocês contarem aí, o número de ovos é grande, deve ter uns, só nesse campo visual aí, deve ter uns 50, 60, alguma coisa assim. E como eu vi, como tinha alguns ovos espalhados, eu resolvi deixar para trás. Mas como eu não iria conseguir limpar isso aí, eu peguei e falei assim, deixa para lá, vai dar um fungo aqui, um fungo ali, e depois eu vejo o que aproveita. Para minha surpresa, as larvas nasceram normalmente. Mas eu não usei produto nenhum, não usei antisséptico nenhum, não usei azul de metileno. Algumas, como o Minoro comentou, algumas ficaram grudadas um tempo maior, porque por causa, possivelmente, o saco vitelino colado uns nos outros, mas, inclusive, essa aí foi uma desova, liguei para o Mauro no mesmo dia para comemorar, essa foi uma desova de Miracel, e acabou que foi uma desova assim, de 1000 ovos, alguma coisa por aí, e no final saiu uma bacia lotada de larvas. Eu viajei, eu deixei as coisas ontem lá, já com as larvas, já com a água limpa, e aí a gente vai desenvolvendo algumas técnicas para poder, porque eu não podia era viajar e deixar bolo de ovo fungado no meio das larvas. Então, a princípio, eu tentei, não, vou tentar catar as larvas, só que eram muitas, aí acabou que eu fiz o seguinte, eu virei, foi a bacia inteira, e virei as larvas e deixei o fundo com a sujeira, e devo ter desprezado, sei lá, 0,5% das larvas, alguma coisa assim que ficou colada, mas o que eu queria compartilhar era isso aí, uma situação que, para mim, eu achava que não sairia nada, mas já tive situações também de desova aglutinada, que o bolo foi crescendo e realmente morreu todo mundo, e, para minha surpresa, essa aí nasceu a grande maioria. Então, era para compartilhar um pouco dessa experiência aí. Eu queria completar sua fala aí, Mário, que, na verdade, Minoro respondeu em cima de uma postagem que eu fiz do vídeo, aonde as hifas já estavam pegando algumas larvinhas que demoraram a nascer, elas estavam no fundo, as hifas começaram a pegar essas larvas, elas estavam lutando, você via que tinha um negócio grudado nelas. Aí eu falei, vou perder, né? Tinha mais ou menos umas 12 no fundo, depois que eu fiz a limpeza da bacia onde eles estão. Aí eu resolvi pingar o produto que eu coloquei lá no grupo, né? Eu pinguei o produto e coloquei até um pouco mais, coloquei umas 8 gotas, né? Com menos de 1 litro d'água. E, para minha surpresa, as hifas todas morreram e as larvinhas ficaram livres. No dia seguinte, eu fui lá e recolhi as larvinhas numa boa. E elas já estavam morrendo com as hifas dos fungos. Achei muito interessante isso, né? A que estava no fundo, eu só pinguei. No dia seguinte, as larvinhas estavam nadando normalmente. Eu achei muito interessante. Aí o Minoro fez o comentário com azul de metileno. Não seria interessante, da mesma forma como foi feito na reunião passada, né? O professor Mauro fez uma introdução dos pérolas, né? Acho que seria interessante fazer do bolha também, porque eu creio que praticamente todos nós, né, só temos bolha, né? Na realidade, curiosamente, estava um pouco mais cedo conversando com um figura aqui em frente de casa a respeito disso, e ele me fez a pergunta exatamente da origem, né, desse peixe. E porque os bolhas, ao que
a literatura traz, né, eles são uma mutação que tiveram origem nos seus antepassados, nos bemequins. E, no entanto, eles são sem dorsal, né? E bemequim tem dorsal. E eu estava dizendo para ele que, antes dos bolhas, tem um outro estágio, que chama ramatou. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O ramatou é o precursor do bolha. Ele é um peixinho curto, de cauda curta e meia bolha, e também sem dorsal, né? Tanto é que eu fiz um cruzamento aqui, visando, né, essa construção. Na realidade, é uma construção múltipla. Eu peguei um bolha, né, cruzei com uma fêmea albina, de corpo curto, nadadeira curta, e em F1 eu tive descendentes cauda curta e cauda longa. Alguns desses F1 já apresentam aquela marquinha de bolha com pequena intensidade. Esses danadinhos F1 já desovaram. Então, eu estou com F2 dele, todos novinhos. Já tive 2 desovas. A primeira deram raros albinos, acho que uns 3 ou 4, acho que não chegou a meia dúzia. E na segunda, agora, o número de albinos já foi um pouquinho maior, acho que tem mais de uma dúzia. E a minha expectativa é fazer bolha com dorsal, sem dorsal, albino e não albino. E, além disso, tentar construir o ramatou, né, que são os de cauda curtinha, pequena bolha, porque como essas características são heranças poligênicas, a maioria delas, aí você vai selecionando esse agrupamento de pulgênico e fixando as variações. Bom, então, em termos de origem, né, do que eu tenho conhecimento foi esse estágio, né? Surgiu o ramatou com essa mutação e depois veio o bolha. O bolha mais tradicional é de cauda longa, mas nós temos também bolha de cauda curta. Inclusive, nos vídeos que nós temos hoje aí, nós vamos ver um bolha assim, que não tem uma bolha tão desenvolvida quanto os outros. Foi, inclusive, um presente que o Mário me deu. E ele apresenta uma bolha menor comparado ao tamanho do peixe em relação aos outros e de cauda curtinha. Então, é interessante para a gente trabalhar essa variabilidade gênica. E eu venho conversando muito com o Mário ao longo desse tempo que um dos nossos focos, né, que tanto dele quanto o meu, é nós criarmos um banco genético de king, né, para termos as diferentes raças e com variabilidade gênica. Porque é muito comum, quando se começa a fazer um processo seletivo, se você não tiver devido cuidado de fazer linhas paralelas, você pode levar a uma endogamia e perder depois a linhagem, né? E, ao mesmo tempo, você não pode fugir tanto assim de ter um certo grau de consanguinidade, porque senão você dilui os genes e perde as características. Então, como diz, ir trabalhando e fixando essas variedades e criar, né, um banco genético, um banco gênico, né, com essas características de king, que a gente não tem isso estruturado no Brasil. Esse é um dos nossos anseios, né, Mário? Isso aí. Na verdade, o professor Mauro é tipo, tu vê o filme do Jurassic Park, é o professor Mauro ressuscitando os King que não existem mais. Na realidade, a nossa limitação no Brasil é que é muito grande, Douglas. Lá fora você tem uma diversidade assim, absurda, que a gente nem tem conhecimento, né? Vamos trabalhando, vamos fazendo. Faz os cruzamentos, fica na expectativa, o que vai nascer, como é que vai sair, como é que não vai, o que a gente vai conseguir fixar, e vamos tocando o barco. Vamos remando. Isso, Douglas, é parte da nossa intenção com as iniciativas de aumentar diálogo, compartilhar material genético e tudo mais, porque, como a gente não tem a cultura e nem o N dos asiáticos para poder desenvolver e manter essa genética toda, a alternativa que a gente tem é o banco compartilhado,
é aumentar o número de criadores e aumentar o número de pessoas que estejam criando dentro de uma determinada lógica, e aí agora a gente conecta com a outra estratégia, que é o que a gente tenta fazer nesses debates aqui, é registrar e compartilhar um pouco de visão técnica, visão de padrões, porque não adianta também a gente ter um número gigantesco de pessoas criando completamente sem critério, porque isso não ajuda em nada na manutenção desse germoplasma, né? Então, isso só é útil se a gente conseguir que as pessoas consigam enxergar a necessidade de critérios mínimos de seleção, porque senão a gente morre na praia do mesmo jeito, aumenta o N, mas a qualidade continua a mesma, né? Professor, em termos de características, aí é isso aí, né? Em termos de corpo, longo, curto, não tem muito o que dizer, não, né? É corpo alongado, o tradicional, cauda mais longa, é uma ligeira curvatura de dorso, né? Não tem aquela curvatura final do pedúnculo, que é característica de Ranchu, é mais no estilo do cabeça de leão. A linha, né, de dorso segue, é isso mesmo. E cauda dupla, preferencialmente. E tamanho e formato da bolha entra em características especiais, né? Exatamente isso. Não só tamanho e formato, como também pigmentação. A pigmentação, vai. A gente vê bolhas com a bolha da mesma cor do corpo, e a gente vê um destaque aí, acho que teve inclusive algum compartilhamento aí de vídeo, com a bolha destacando e com a bolha completamente diferente, fica um peixe maravilhoso. Quando você fala da cor na bolha, não é necessariamente a mesma cor do corpo, mas sim uniformidade dessa coloração. Seria isso, Mauro? Isso. Ela pode acompanhar um padrão de pigmentação do corpo extensivo à bolha, né? Ou pode ter novas características de pigmentação. Como tem bolhas que são totalmente translúcidas e a membrana, né, da bolha sem nenhuma pigmentação. Ok. Observa esse bichinho aí de frente já, ó, que uma parte é pigmentada e a outra não. Esse aí é o nosso peixe 01. Características corporais, todo mundo foi no 4 e 5 ali. Apesar de não ter muita divergência das notas, eu queria só fazer um comentário que me chamou a atenção, a harmonia da linha de dorso, perfeita, feito no compasso. As nadadeiras 2, 3 e 4, 2 do Mauro ali. Vamos ver um comentário dele ali, porque eu acho que eu fiquei com a suspeita que tinha uma dobra na nadadeira, mas pelo vídeo estava difícil de ver. Então, acho que a sua explicação aí vai ser importante, Mauro. Realmente. Se você quiser... A nadadeira caudal muito torta. Ele tem uma linha de dorso maravilhoso, tá? O ângulo, como você disse, feito no compasso, mas a cauda deixou muito a desejar. Como perfeito, né? Aproveitar a linha de dorso e melhorar a cauda nos descendentes. Sim. Professor, vai chegar aqui, aí. Parece que a nadadeira caudal ela tem uma quebra. Parece que ela está indo reto. Né? Ela dá uma quebra assim, né? Isso, bem ali onde está o cursor. Isso. É isso que penalizou bastante? Isso. Ela deve ser mais alongada. Manter essa linha na sequência do dorso. Tá. Não, beleza. Ô, Mauro,
uma vez que o peixe tem já a questão das bolhas nos olhos, e você acha que ficaria... Isso é pergunta de leigo, né? Quem não sabe nada da história, né? Você acha que ficaria um peixe mais harmônico se ele tivesse a nadadeira mais curta para poder facilitar a natação, uma vez que as bolhas já são um dificultador aí, ou isso não tem nada a ver? Na realidade, na minha forma de ver, peixe com o corpo mais alongado, né, ele, com esse peso excedente na frente, vamos dizer assim, né, uma nadadeira mais longa daria mais equilíbrio para o peixe, né? Ah, tá. Já diferente, por exemplo, no ramatou, né, que ele tem as bolinhas menores e a cauda curtinha, e o corpo também mais curto. Então, ele mantém uma proporcionalidade nessas estruturas. E o bolho, à medida que vai envelhecendo, a bolha continua crescendo, né? Então, chega um momento que ele vai ficar todo descompensado se ele for de cauda curtinha. A bolha continua crescendo e ela chega a romper em algum momento, Mauro? Se romper, acho que o peixe deve morrer, né? Não, não. É muito frequente a bolha romper. Eu cheguei a pegar um peixe para poder gravar, depois eu falei, não vou pôr não, porque ele vai ficar muito desequilibrado. Ele teve uma ruptura, uma bolha está a metade da outra. Depois que ela rompeu, ela cicatriza e começa a encher novamente. Começa a encher de novo, exatamente. Só que está no estágio que estava assim, né? O dobro do tamanho da outra. Aí eu falei, vai ficar um negócio muito esquisito. Se eu tivesse pensado nesse possível questionamento, eu teria gravado esse peixe para vocês verem. Ao invés de estar um peixe meia boca, está meia bolha, né? Meia bolha, exatamente. Mas meia acho que nem sempre... boca, porque ficou pela metade. Mas acho que nem sempre ele recupera o tamanho normal depois, né? Da bolha, Olha, perdão. Da minha pouca experiência com bolha, às vezes que eu tive essa situação de romper, voltou ao normal depois. Leva um tempo, ela vai enchendo de novo e voltou ao normal. Eu acho que depende do grau de extensão de lesão, né? Uhum. E aí um dos motivos de manter bolha separado dos outros peixes, né? Não deixar junto para evitar atrito, a desova ser feita preferencialmente manual, para não machucar os bichos, porque é muito sensível, né? Sim. Até para pegar o bolha, você tem que ter muito cuidado de você apoiar as bolhas, né? Você acaba tendo que pegar o peixe com 2 mãos. Ok. Legal. A questão... Minouro não tem essa raça porque ele fura todas as vesículas, bolhas, tudo que tiver ele fura. O negócio dele é furar. Isso aí. Na questão da cor ali, nós tivemos nota 3, 4 e 5. Quer fazer algum comentário aí, Douglas? Olha, na verdade, eu ia ficar no 4, mas depois que o professor Mauro falou sobre a coloração da bolha, ela não, pelo menos no vídeo, não me pareceu ser uniforme. Ser uma bolha de uma cor e a outra bolha não estava com a mesma tonalidade. Foi por isso que eu, digamos, tirei um ponto a mais, a menos, né, no caso. Uhum. Mas pelo vídeo, né? Sim, mas é o recurso que a gente tem, né? Sim. É aqui, ó, nessa imagem aí, não. Na imagem Isso, lateral. Exatamente. A parte de cima parece ser mais ter pigmento laranja e embaixo ser bem translúcido. Foi mais por isso, assim, detalhe. Uhum. Características especiais, 4, 5 a maioria. A Rosana com nota 3 ali. Quer fazer algum comentário, Rosana? Então, eu não sei se eu vi certo, né? Ou se está certo o meu modo de julgar. Eu achei que uma das bolhas está ligeiramente maior que a outra. Eu acho que a esquerda está um pouquinho maior. Sim. Né? Então, por isso que eu baixei um pouco a minha nota.
Pois é, eu mandei a minha nota precipitadamente e eu também, depois que eu vi um pouco mais, com mais detalhes, é que eu também daria nota 3, porque elas estão um pouco assimétricas, né? Realmente é nítido aqui que a esquerda está maior do que a direita. Sim, sim. E condição e comportamento, nota 2 ali do Mauro. A paradeza do bicho. Principalmente aqui na visão lateral, né? Isso, isso. É porque, na realidade, é aquilo assim, a gente acaba fazendo as coisas de forma meio apressada, né? Eu fiz essa gravação hoje pelo meio da manhã. E você tira o peixe que está num tanque, onde a luminosidade é só por cima, né? O tanque, a parede é escura, o fundo é escuro, e passa para um recipiente todo translúcido, o bicho, como aconteceu com o anterior, né? Mas era a minha possibilidade, infelizmente. Por isso a importância, como eu disse antes, do bicho chegar, ser aclimatado, ter o tempo de adaptação para depois ir para a questão da avaliação. Vamos lá, vamos para o peixe, nosso peixe 02 aí, ó. Características corporais, 4, 5, teve um 3 ali, quer fazer um comentário. E Minoro? Minoro ausentou ali. Daqui a pouquinho a gente volta lá e vê com ele a dúvida. Minoro. Oi. Características corporais, nota 3. Nota 3, eu acho o peixe muito reto. Lá no final ele não tem, está numa linha reta, quase que ele não tem a curvatura ali da cauda, né? Para iniciar a cauda. Eu achei ele muito reto demais. Olha lá, muito reto, olha lá. Ali, ó. Aí, ó. E por isso que eu achei assim, o corpo não tá legal, né? Porque tinha que ter pelo menos um pouquinho de curvatura ali. Está muito reto, assim, está parecendo uma prancha, quase uma prancha, né? Tinha que ter um pouquinho mais de curva para chamar a atenção, né? Na minha opinião. Né? Mas é isso aí mesmo, né? Julgamento cada um é o livre-arbítrio, né? Sim, sim. Vamos lá. Nadadeiras, 2, 3, 4 e 5. Mauro. Aí sobrou para mim, tá vendo? Na realidade, eu tive uma dificuldade de avaliar esse peixe, porque o vídeo ele não está contínuo. Ele está assim, dá uma imagem, dá um pulinho, depois dá outra e outra. Né? Quando você tem a visão top view desse peixe, você não tem muita clareza da morfologia da cauda. E a impressão que tem é que essa cauda está um pouco curta para o tamanho do peixe. Na visão lateral, você vê que ela apresenta uma qualidade melhor, mas na visão dorsal, e esse peixe, né, ele é avaliado por cima, na visão top view, ele deixa a desejar em termos de cauda. Muito fechadinha a cauda dele, né? Lateralmente, você tem uma visão melhor da nadadeira, mas na top view, deixa muito a desejar. Cor, unanimidade, todo mundo, nota 5, que bacana. Olha! O colorido está muito bom. Está geral. Está uniforme, né? Características especiais também, 4 e 5. Nos olhos ali, Rosana e Mauro deram nota 4.
Querem que destaque alguma visão, ou top view, ou side view aqui? Então, novamente, essa top view está boa. Novamente, eu não sei, eu acho que existe um pouquinho de assimetria nas bolhas, novamente, mas muito pouquinho. Sem dúvida. A bolha direita é um pouquinho maior do que a esquerda. Exato. E analisar a bolha em movimento é só vendo o bicho realmente ao vivo, porque o peixe deslocando, a bolha movimenta, ela dança, né? E nos dificulta a visualização da morfologia do bicho. Na imagem lateral, a bolha esquerda, inclusive, ela tem uma ligeira concavidade. Uhum. Né? Quando ele movimenta, acentua. Aí um lance está aparecendo isso. Então, é isso mesmo. Mas está um bicho muito interessante para um processo seletivo. Esse é uma fêmea, Sérgio? Não, é um macho. Ah, é um macho? É. Porque eu achei ele meio volumoso, mais na traseira. Eu falei, parece que está uma fêmea mais cheinha, pronto para desovar. Fica esperto com ele. Quer dizer... Eles chegaram aqui e desovaram, professor. Tem a fêmea também, desovaram. Aliás, eram 3, mas na viagem eu perdi um, e esse aqui foi um presente do Mário, por sinal. Condição e comportamento, 4 e 5, Minouro 3. Minouro, eu vou arrumar 2 bolhas para você, Minouro, para você carregar na frente. A condição de comportamento, eu vejo assim, esse peixe, a imagem mostra assim, ele um pouco parado, né? Mostra como se ele tivesse assim, muito... porque se ele estivesse movimentando bastante, me parecia assim, que as nadadeiras iriam dar um destaque maior, né? Então, movimenta bastante, parada e tal, né? Aí seria um peixe bem esperto, né? Quando o peixe está bem esperto, as nadadeiras, elas... Assim, você consegue observar melhor as nadadeiras, né? Quando ele está bem esperto. Então, eu imaginei, ele não deve estar tão esperto, porque ali ó, a caudal está tímida, né? E ali você vê as nadadeiras ventrais ali, não destaca muito, só mais as peitorais, né? E quando o peixe está nadando ativamente, ele abre as duas, a nadadeira peitoral e a ventral, né? Ele mexe essas duas, né? Olha lá. E ali parece que é pouco, né? Não sei se por conta do quadra quadro, sei lá. Eu acho que nós vamos ter que dar um computador melhor para o Mário para quando ele viajar. É a internet do hotel. É a internet do hotel, não é o computador, não. Deve ser a internet do hotel. Não, mas fora a brincadeira, eu acredito que essa questão da transmissão da imagem prejudicou essa visão aí, com certeza, e o que reforça o que o Mauro sempre lembra. A gente está fazendo uma gambiarra, fazendo as coisas via internet. A gente está ajeitando para poder viabilizar um processo que seria muito mais rico e com possibilidades mais reais sendo feito ao vivo. Mas como aqui é um treino, é isso mesmo. Mas legal a explanação também. E eu considero cada vez que eu vejo a gente tendo uma dificuldade dessas, eu vejo isso como pontos extremamente positivos, porque isso quer dizer que a hora que a gente estiver olhando ao vivo, as coisas vão ser muito mais fáceis do que estão sendo por via tecnológica, né? Sem duvidamente, como diria o Dorico Paraguaçu. Mas aqui, só fazendo um comentário assim, do que o Minouro falou, Minouro, eu não sei, mas os bolhas, eles não são aqueles peixes que se movimentam rapidamente, talvez por causa mesmo das bolhas, né? Ele tem uma movimentação muito legal aqui em casa, né? Ao vivo, aqui, ele movimenta muito legal. Ele subiu, desceu na hora que eu estava filmando e tudo. E na época que eles desovaram aqui, foi uma correria louca, mas eu acho que devido às bolhas e às nadadeiras pequenas,
eles têm uma dificuldade, eles cansam muito, sabe? Para poder nadar, carregando aquelas bolhas na cabeça. Vai nós carregar 2 baldes de água, né, num cambão, né? Acho que deve ser mais ou menos desse jeito aí que os asiáticos inventaram essa raça de peixe aí, né? Tem aquelas ilustrações lá que os asiáticos colocam um cambão nas costas aqui, carrega 2 baldes d'água, um de cada lado. Acho que mais ou menos isso eles criaram esses peixes aí. Vamos lá no nosso peixe 03, então. Beleza. Esse peixe está novinho, né, professor? Não, ele desenvolveu pouco, comparado com os outros. Tem mais de 1 ano? Ele deve estar por aí, por aí. Mas é engraçado, né? Enquanto estão terminando ali os julgamentos, é engraçado como que há 1 ano atrás, quando a gente estava começando algumas conversas sobre raças e tudo mais, eu via os bolhas, os Chotegan como uns ETs, e à medida que a gente vai olhando, vai admirando, aí você já começa a achar não tão estranho assim, depois você já começa a achar lindo. E agora eu já estou... É bem assim. Ô, Sérgio, que dia que vai ter filhote lá para você compartilhar com a gente? E qual deles? Os bolhas, ué. As bolhas. Agora estou esperando. Agora vamos ver o que está aqui. Estão os 2 aqui no aquário, aqui, mais separado. Vamos ver o que vai dar. Só falta, tem alguém ainda pontuando aí. Só falta uma pessoa. Sou eu. Enviei. Pronto. Então, vamos lá. Ó. Características corporais. 3, 4 e 5. Eu dei 2. Eu dei 2 porque ele tem o pedúnculo torto. Por isso Eu pensei que eu estivesse vendo errado, juro para você. Isso. É verdade. É fato, sim. Mário tem razão. Dei 2 por causa disso. E consequentemente, Esse eu não tinha visto, não. consequentemente, nas nadadeiras, eu dei 2 também, porque não só devido ao pedúnculo torto, mas a nadadeira também é torta, a caudal, né? Uhum. Foi por isso que eu não tive muita dificuldade em pontuar, porque mas o bicho é muito bonitinho. Foi rápido, né? Foi rápido. Em relação à cor, 4 e 5, todo mundo 4, Douglas com 5. Quer fazer algum comentário aí, Douglas? Eu gosto de cálico, assim, eu tenho uma queda, aí eu já dei um pontinho a mais. Eu te entendo. Apesar de eu gostar muito do cálico também, eu tirei um ponto a mais porque uma bolha é de uma cor e outra bolha é de outra cor. Por isso É verdade. Foi por isso. E uma lateral dele também é mais clara, ele não é bem uniforme. Eu acho que eu fui bonzinho em dar um ponto a mais. Não, mas é por isso que é legal o bate-papo, para a gente poder refinar o critério e refinar as observações, né? As características especiais aí relativo à bolha, notas 3, 4 e 5. Eu pontuei um pouco mais abaixo por causa de assimetria de bolha também. Uhum. Minoro deu nota 5. Quer fazer algum comentário adicional? Então, eu achei essa bolha aí colorida de um lado e translúcido de outro, né? Uhum.
Sei lá, eu achei meio bonito isso aí, né? Mas é questão de gosto pessoal, né? Assim, Eu acho que você ficou depois ela quer colorir, Aham. né? Dá a impressão, né? Dá a impressão que ela quer colorir ali, ó. Então eu penso assim, nesse momento não tá, mas para frente poderia. E na minha visão também não está tão distante as duas bolhas, né? Talvez assim a bolha colorida ela está representando maior porque é colorida, né? Aí destaca mais, sei lá. Eu uso óculos, né? Então às vezes confunde alguma coisa. Mas eu não quero justificar nada, não, mas o Mário tem uma vantagem que ele está vendo o vídeo lá normal, né? Porque ele está com o vídeo lá. Nós estamos vendo o vídeo picado, aos trancos. Então, pode ser que dificultou um pouco para todo mundo ver isso. Sim. É. Não, mas especificamente o Minoru aí, é porque depois do peixe anterior ele ficou com medo, foi na próxima encarnação ele vir em bolha. Qual das duas você fura primeiro aí, Minoru? Essas duas. Vamos furar tranquilo. E condição e comportamento, nota 2 do Mauro e os demais 3 e 4. Quer fazer um comentário adicional aí, Mauro? É a mesma situação, é porque me deu um baita de um trabalho. Se vocês observarem, eu comecei a filmar ele numa posição, eu tive que passar para o outro lado, porque ele não movimentava. Quem padeceu fui eu. Aí, para vocês, isso não ficou nítido. Não, mas movimentava muito. Mas eu tinha observado com relação a essa baixa movimentação, mas como ele é top view, e isso ficou mais evidente, foi no side view, porque aqui no top ele até movimentou razoavelmente bem, ó, por isso é que eu não tinha tirado ponto nesse sentido, sabe? Eu tive que migrar a câmera, levar para o outro lado para poder conseguir fazer a imagem dele, que ele não movimentava. Pô, foi filho da mãe, me deu um trabalho danado. Mas eu não queria mexer nele para não estressar também, né? Mas paciência. Por isso que aquela história de deixar o tempo da adaptação, e eu não fiz nada disso. Eu fiz foi correndo, porque o tempo hoje estava meio curto para as coisas que eu tinha que fazer. Mas tá bom demais. Não, e aproveitando, inclusive, te parabenizar que você está um cameraman cada vez mais refinado. Tem muito que aprender ainda. Pois é, mas a gente só aprende fazendo, né? É isso mesmo. Caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. Bom, vamos lá para o nosso peixe 404. Características corporais, 4 e 5, eu fui o que deu... Ah, não, teve 3, teve mais 3. 3, 4 e 5. A linha de dorso aí é mais ou menos aquilo que a gente está falando. A curvatura dele é muito tranquila, e pode ver também que ele tem um afundamento em cima do corpo, tem uma pequena saliência em cima do dorso. Aqui, ó. Então, foi por isso que eu avaliei 3. Eu também. É porque num lugar tem uma depressão e logo no final ali, no final do dorso, tem uma espículazinha, né? Foi o que eu observei também. Beleza, estamos alinhados. Nadadeiras 4 e 5.
acho que sem muita novidade, um peixe com as nadadeiras certinhas, harmônicas, mas quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário em relação às nadadeiras? Esse peixe tem a nadadeira caudal bem melhor do que o anterior. É aquilo que a gente estava conversando. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Se você pega depois, sai o peixe com a anatomia, né, corporal do outro e a nadadeira desse, é um ganho muito positivo, né, do que nós vimos no anterior, do peixe do Sérgio. É isso aí mesmo, vamos trabalhando com o que a gente tem. E relativamente... mais enjoado, né, mais trabalhoso mesmo, mais difícil. Relativamente, foi nessa lógica, né? Eu achei ele com a nadadeira melhor que o anterior e melhor que o primeiro também, enfim. Então, comparativamente, eu dei 5 por isso, porque eu tinha dado, inclusive, 4 no outro lá. Características especiais, notas 3 e 4. Quer fazer um comentário aí, Mauro? Você pulou a cor. É isso mesmo? Pulou a cor? É isso mesmo? Pulei a cor? Sim. Sim. A cor 4 e 5. Beleza. Eu também achei, na cor ele é harmônico, né? Ele é equilibrado, né? Essa cor é a Sakura, né? Ou não? O que é, Manuel? Não entendi. Essa cor é Sakura? Se você observar na cauda, ele ainda tem pigmentação preta. Ele perdendo essa pigmentação, ele vai ficar um sakura. Por enquanto, ele é um cálico, né? Isso. Não, ele não deixa de ser cálico. O sakura é um cálico, só que é vermelho e branco exclusivamente. Tá. Não, mas... A questão do cálico é presença e ausência de escama metálica e transparente. Dentro dos cálicos, nós temos vários padrões de coloração, dentre eles um sakura. As características especiais, notas 3 e 4. Quer fazer um comentário? Em função da bolha direita, que ele tem uma depressão nela, ela não está arredondada tão bem quanto a esquerda. Professor, isso pode ser cicatriz? Pode ser. É uma possibilidade. Uma possibilidade. Sim. Ele tem uma depressão, né? Sim. Parecendo um branco. Então... No condição e comportamento, notas 4 e 5. Beleza. É uma fêmea, viu, professor? Essa aí. Sim. É o que eu estava comentando, Sérgio. Um vai compensar o outro. O que tem que falha num tem ganho no outro, vice-versa. Bom demais. Quero ver essa filhotada crescer. Vamos torcer. Se depender de torcida, eu dou até nó, cara. Esse é o 5. 5. Que idade esse peixe? Não sei dizer. Mas esse peixe, ele é no mínimo um Nissai. Por que eu estou dizendo isso? É porque esse peixe aí, um dia eu cheguei lá no Mercado Central, vi um bolha, por isso que o Mauro estava falando que eu que presenteei, eu cheguei, vi um bolha e falei, o Mauro está tentando levar isso aqui para frente. Eu olhei para esse peixe e ele já era um peixe assim, de um tamanho razoável, e isso já deve ter o quê? No final do ano passado ou no começo desse ano, né, Mauro? Foi por aí. E ele já tinha um tamanho razoável. Ele é um peixe aí de uns 8 centímetros, 8 a 9, Mauro? Isso. Olhando na vasilha que ele está lá, né, você vê que ele é maior do que os outros. Sim. Características corporais, 3, 4 e 5. Rosana e Mauro deram a nota 3 ali.
Eu dei essa nota por causa da curvatura, né, do dorso. Está lembrando mais um Lionhead do que um bolha, né? Então, assim, ele está reto, né? Ele não tem quase curvatura. Eu dei nota 4, depois eu arrependi. Depois eu falei assim, podia ter dado era 3, justamente por causa da linha de dorso, né? A minha questão é exatamente essa linha de dorso. Ele tem uma leve depressão nessa posição aí, na vista lateral, no meio da região dorsal, ele tem uma leve depressão ali. Nadadeiras, 3, 4 e 5. Mauro com a nota 3 ali. Porque o desejável no bolha é a cauda longa, né? Cor 4 e 5, é um peixe de cor uniforme, acho que não tem muita surpresa, né? Características especiais, 2, 3, 4 e 5. Eu dei o 2, porque eu achei, como eu sei que ele é um peixe já mais de idade, ele não é tão jovem assim, eu diminuí a nota por causa do tamanho da bolha, porque a característica especial dele não vai desenvolver, acredito que ele não vai desenvolver a genética, os genes dele para desenvolvimento da bolha, eu acho que é meio diluído. Eu dei um 4, na verdade, deveria ter dado um 3, mas eu não sei, no side view, a gente pode observar que a bolha abraça mais o olho esquerdo do que o olho direito. Aí, nesse ponto, um antes. Aí, ó, aí dá para ver, ó, o olho esquerdo dele está com a bolha bem abraçada, tá vendo? E no olho direito, não, ela está um pouquinho, ela não abraça o olho como abraça do lado esquerdo. Tá, ok, esse bolha não está tão perfeito, mas ele serviria, por exemplo, para o que o professor Mauro falou de ser eu vou falar ratatouille, tá? Mas eu não lembro mais o nome, a pronúncia. Amatou. Que tem a bolha menorzinha, né? Amatou. Inclusive, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu peguei o livro do Yoshiichi Matsui, não sei se vai dar visibilidade, vamos ver se a gente consegue colocar a imagem do que é um Amatou. Espera aí que eu vou tirar o compartilhamento aqui, que aí eu vou colocar você em primeiro plano, ô Mauro. Aí, chega ele de novo aí na câmera, aí, por favor. Vamos lá. Afasta ele um pouquinho e centraliza ele, porque ele está sem foco. Não, porque não está me aparecendo a imagem. Então, deixa eu fazer o seguinte. Aqui, isso vai dar agora. Assim. Conseguem ver? Sim. É mais curto, bolinha pequena e cauda curta. Bonitinho o peixe. Esse é o precursor do olho de bolha. É aquele livrinho de trás para frente. É aquele livrinho que eu falei do japonês que apresenta os pepinos, né? Ao invés de mostrar as melhores imagens, ele traz detalhes de uma série de coisas que não deveria. Excelente esse livrinho. E na condição e comportamento, nota 2, 3, 4 e 5. Quem deu 2 fui eu, porque ele ficou meio paradão no top view. Uhum. Eu acho que nisso aí a gente ficou bem afinado. Bom, dos vídeos a gente tinha 5, e geralmente a gente tem conseguido fazer julgamento de 5 peixes mesmo. Nós fechamos 5 hoje novamente, e acho que a gente já pode deixar então combinado que a gente ainda tem... Minoro pode ficar tranquilo com a ansiedade, vai dar tempo da gente fazer mais duas reuniões posteriores à seguinte, né? Então, hoje é dia 11 de setembro, 11 com 14, dia 25, a gente faz uma segunda rodada, e depois, no mês de outubro, eu acho que aí a gente já pode combinar uma dinâmica do julgamento ao vivo, falar um pouco da exposição, falar um pouco do edital, e aí a gente já vai ter alguns critérios já bem maduros, e também a gente confirmar quem que vai poder estar presente na exposição, presencialmente. E aí a gente está fazendo... No ano passado, nós fizemos um processo de treinamento de julgamento de GUPS, e a ideia nossa também é emitir um certificado do que a gente está fazendo, porque, apesar de grande parte do treinamento ter sido online,
nós vamos ter a oportunidade aí de fazer uma etapa presencial. E eu não tenho a menor dúvida que, por maiores que sejam as nossas limitações e as dúvidas que nós venhamos a ter, a gente vai cumprir uma agenda sensacional, e a gente vê isso nítido pelas notas, né? As notas têm sido muito uniformes, o que demonstra que a gente está com os olhares afinados, e a hora que a gente tem discrepância nas notas, o que a gente observa viu isso, viu aquilo, e aí sempre um de nós, poxa, não tinha visto isso. Então, o critério está refinado. Se a gente tem tempo e habilidade para ver tudo, muitas vezes até o que está dificultando é a internet, por estarmos trabalhando online. Então, da minha parte, eu queria fazer esse comentário e que estou muito feliz de estar participando dessa etapa aí junto com vocês. E a gente vai, então, no dia 25, a gente fala dos Chotengan. Belezinha. Alguém quer fazer algum comentário adicional aí? Só desejar melhoras para a Rosana. Muito obrigado. Melhoras, Rosana. É isso aí. Obrigado. Joga fora essa pedrinha. Eu acho que tinha que obrigatoriamente convocar a Roberta, né, para o próximo encontro. Pode deixar que... Não, e a Roberta agora ela está com um abacaxi na mão, porque esses Chotengan que estão lá em casa, que a desova foi enorme, esses peixes são para o Mauro, eles estão em trânsito lá em casa, e agora tem uma filhotada danada. Então, assim, Roberta, ajuda a descascar o abacaxi agora. Ótima semana para vocês, gente. Um abração. Um abraço. Obrigada, Até mais. gente. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.